Graça e paz, vamos ler Juízes capítulo 5. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Por que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente? Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim os seus povos, de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora, e Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios? Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é o povo que arriscou sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Meguido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram. Desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoe Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoe duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu. Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu leite em taça de príncipes. Lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, atravessou as têmporas. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir ao meu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Cícera, tecidos de várias cores de bordados,
um dos 2 tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu resplendor. Amém, amados. Capítulo 5 de Juízes é o cântico de Débora, cântico profético, cântico de guerra, cântico de celebração da vitória que Deus trouxe contra o inimigo. Precisamos olhar para Juízes, como nós temos falado desde o primeiro capítulo, como um livro que fala de um tempo de apostasia. Israel vivia um ciclo. A gente sempre usa 4 palavras que podem variar, mas que se resumiria em apostasia, opressão do inimigo, clamor e livramento. E esse é o quadro de alguém que anda em apostasia. Ele se afasta do Senhor, ele se rebela, ele desobedece a palavra, vem a opressão, consequências do pecado. E quando nós estamos vivendo debaixo de opressão do inimigo, vivendo debaixo de algum nível de consequência de pecado, a única forma da gente vencer é clamar a Deus, é se arrepender. E o povo de Israel fazia isso no tempo dos juízes. Eles clamavam, se arrependiam, e Deus trazia o livramento. O livramento vinha através de homens ou mulheres como Débora, que Deus levantava para liderar a vitória contra os inimigos. Mas infelizmente, quando eles venciam, eles voltavam a cair em apostasia. Isso fala de um quadro de cativeiro, um ciclo de cativeiro. Quantas pessoas vivem assim? Elas estão oprimidas, elas clamam, Deus livra, e elas voltam a desobedecer, a pecar e voltam a ficar oprimidas. Amados, Deus quer nos libertar de todos esses níveis de opressão. Deus quer nos dar vitória contra o inimigo. Isso não significa que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter batalhas, mas que nós devemos estar na batalha espiritual de pé, permanecendo em Deus, focados no Senhor, vencendo o inimigo e não deixando que o inimigo tenha áreas da nossa vida que ele controle, que ele influencie, que ele oprima. Deus nos chamou para viver na presença dele. O Senhor Jesus nos chamou a viver um relacionamento de intimidade com ele, não dando lugar ao diabo. Então, quando a gente olha para Juízes capítulo 5, nós queremos destacar aqui o louvor no meio da guerra. Irmãos, o louvor é uma arma de batalha espiritual. Você pode saber disso, mas você tem que praticar isso. Não basta saber. Princípios espirituais, quando a gente os conhece, é muito especial, mas eles só funcionam quando a gente pratica. Nós precisamos praticar mais o louvor no meio da batalha espiritual. Débora tinha vencido um momento de guerra tremendo e agora ela louva o Senhor. E este louvor de Débora é um louvor de consolidação daquilo que Deus estava fazendo. Que ela estava aqui movida pelo Espírito, certamente, ela era uma profetisa, ela estava aqui cantando, louvando ao Senhor pela vitória, mas também consolidando no coração daquele povo o que ocorreu, a vitória que Deus deu. Ela queria louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, primeiro por gratidão, por reconhecer que o Senhor é quem dá a vitória, mas também para consolidar, para que o povo que venceu permanecesse vencendo. Deus não nos chamou para vencer uma batalha. Deus nos chamou para viver uma vida de mais do que vencedores em Cristo Jesus, vencendo com Ele, na presença dEle. Agora, o louvor do capítulo 5 de Juízes, esse cântico de Débora, nós podemos destacar algumas características dele. Primeiro, é um louvor centralizado em Deus. Irmãos, o louvor não é centralizado na bênção, não é centralizado no problema, é em Deus. E aí você pode ver no versículo de número 3 e 4, Débora diz: escutem, ó reis, ó príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Débora não está dizendo que a vitória veio porque os líderes eram capacitados, ou porque ela era uma mulher que Deus amava muito. Ela foi usada pelo Senhor, os líderes foram levantados por Deus, e ela reconhece isso, mas no versículo 4 ela diz: quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água.
Débora está dizendo: Senhor, o Senhor é quem foi à frente. E quando o Senhor vai à frente, os céus vão abrir e a terra vai estremecer. Irmãos, quando a igreja ora, quando você e eu oramos em nome de Jesus, com o coração quebrantado, os céus vão se abrir e a terra vai estremecer. Deus vai à nossa frente. O nosso louvor, inclusive a batalha espiritual que a gente fala, não é centralizada no inimigo. Batalha espiritual é centralizada em Deus, é conhecer a Deus, ouvir Deus e fazer a vontade de Deus. É isso que nos dá vitória contra o inimigo, é o Senhor sendo glorificado em nossas vidas. Em segundo lugar, o louvor aí, o cântico de Débora também nos mostra que Deus, Ele nos chama a nos posicionar. Perceba no capítulo 5, nós não vamos falar todos os detalhes devido ao nosso propósito de ser mais resumido nessa meditação da manhã, mas várias vezes esse cântico vai falar sobre posicionamento. No versículo de número 2, Débora cantando, ela está louvando, ela diz: os chefes se puseram à frente de Israel. Nós precisamos nos posicionar no corpo de Cristo. Você tem um chamado de Deus, se posicione no lugar do seu chamado, no ministério que Deus te estabeleceu, no lugar de intercessão, no lugar de liderança, no lugar de influência. Então, os chefes colocaram-se à frente. E logo depois, versículo 2, o povo se ofereceu voluntariamente. Se você não sabe o seu chamado específico, seja voluntário, seja alguém que se coloque à disposição para servir, para cooperar com os que estão indo à frente. Há um posicionamento no exército de Deus. Há muitas pessoas querendo vitória, querendo superar situações. Deus te chama a posicionamento, a sair de um lugar vulnerável ou um lugar de passividade, de apenas observar, avaliar. Hoje há muitas pessoas que estão se tornando juízes, fiscais, inclusive das igrejas. Você deve ter o seu posicionamento em Deus e no corpo de Cristo, de intercessor, de servo, de auxiliar, de cooperador. Há um chamado a posicionamento na guerra espiritual. A guerra espiritual é uma guerra real, e o louvor de Débora nos fala sobre isso, sobre posicionamentos, e há muitos outros versículos aqui que nós vamos perceber esse chamado de Deus. Mas vamos caminhando então, irmãos, mostrando para os irmãos o versículo 12, olha que interessante. Débora, no meio do cântico, ela diz: desperte, Débora, desperte, acorde, entoe um cântico. O louvor na batalha espiritual, então, ele é centralizado em Deus, ele fala do nosso posicionamento, mas também fala da necessidade da gente ministrar a palavra para nós mesmos, falar ao nosso próprio coração. Débora aqui no meio do louvor, o Espírito Santo é que deu a ela esse louvor, ela canta ministrando ao seu próprio coração. Ela diz: desperta, Débora. Irmãos, nós precisamos abrir a nossa boca e falar o que Deus está falando. Quando você fala o que Deus está falando, o ambiente do céu vai se manifestar na sua vida. Agora, se falarmos só o que as notícias ruins estão falando, ou o que as pessoas estão falando da vida alheia, se falarmos apenas dos nossos problemas, das nossas crises, se falarmos apenas dos nossos medos, se prepare. O ambiente de trevas vai envolver sua mente, o seu coração. Nós precisamos entender que o louvor é uma arma de guerra. E quando você começa a louvar ao Senhor, o propósito é glorificar a Deus e despertar o teu coração para se focar nele. Um dos papéis aí do louvor é focar o nosso coração em quem Deus é, na soberania de Deus, é olhar para o Senhor firmemente. Débora aqui, irmãos, ela está falando: desperte, acorde. Irmãos, o Senhor quer nos despertar para a guerra. O Senhor quer nos acordar espiritualmente, porque nós pegamos no sono muito facilmente. Às vezes as guerras aumentam, e quando a gente vê o nível de guerra, a nossa fuga é tentar se esconder. Elias foi um profeta de Deus que Deus usou com muita autoridade, com muita ousadia. Mas quando o nível de guerra aumentou e ele ouviu a voz de Jezabel ameaçando ele de morte, ele fugiu. Ele dormiu um sono muito profundo. Ele acordou, Deus o alimentou, que coisa maravilhosa, o anjo o alimentou, e ele voltou a dormir, porque havia ali, irmãos, uma intimidação das trevas sobre a mente dele. E ele tentou fugir, se isolou, inclusive pensando em morrer, pediu a morte. Mas o Senhor foi até ele e despertou Elias e falou: Elias,
eu tenho um chamado para a sua vida, eu tenho mais propósito, eu tenho missão para você, eu tenho 7.000 que não se dobraram. Você se deixou distrair com a voz de Jezabel. Irmãos, há vozes que tentam oprimir o nosso coração. O louvor de Débora nos mostra que nós temos que ministrar o nosso coração todos os dias a palavra de Deus. E a palavra de Deus para você e para mim é: desperta, desperta, levanta, assuma a sua posição em Deus, acorde espiritualmente. Ainda, irmãos, o louvor de Deus, o louvor que Deus nos ensina, também é um louvor que nos chama a um alinhamento, a uma unidade. É muito interessante, irmãos, o versículo de número 12, porque ele fala: desperte, acorde, levante-se Baraque. Ela também anima Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Aquilo que está te derrotando, você agora vai derrotar. Aquilo que está te prendendo, você vai vencer. Essa é a palavra. E aí, irmãos, no versículo 12, além do versículo 12, no versículo 9, diz assim a palavra: meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Perceba que Débora está dizendo: o meu coração está alinhado com os líderes, com os comandantes. Nós estamos juntos, nós estamos em unidade. O louvor, então, da batalha espiritual não é um louvor apenas isolado, mas nós cantamos o que Deus está fazendo e o nosso papel como exército de Deus. Nós somos uma família espiritual, nós precisamos estar alinhados um ao outro. Você precisa estar ouvindo, e não é ouvindo apenas de maneira distraída, mas dando realmente atenção ao que Deus está falando para aqueles que estão à frente da batalha. Débora era profetisa, Débora ouvia Deus, Débora encorajou o líder, mas ela diz: o meu coração está com os comandantes de Israel, eu estou unido a eles. Nós precisamos de alinhamento junto com o povo de Deus, com a congregação local que nós fazemos parte. E ainda, irmãos, o louvor que o Senhor nos inspira no meio da guerra, ele fala da justiça de Deus. Olha o versículo 11: a música dos distribuidores de água entre os canais dos rebanhos falam dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor das suas aldeias em Israel. Irmãos, nós não queremos fazer guerra espiritual, orar, interceder para que a nossa vontade seja feita. A nossa oração é para que os atos de justiça do Senhor sejam manifestos. Então nós devemos, no meio da batalha espiritual, perceber o que em nós Deus quer ajustar. Deus quer que a gente viva uma vida justa, uma vida que agrade a Deus. A couraça da justiça na guerra espiritual é a própria justiça de Jesus. Nós devemos ser justos como o nosso Deus é. Nós devemos promover a justiça, nós devemos diminuir a desigualdade, nós devemos celebrar a justiça de Deus. Nós não devemos nos alegrar com a injustiça. Até mesmo se um inimigo que se levante contra nós está sofrendo, a Bíblia diz que nós não devemos nos alegrar com isso. Deus é justo. Então ore, busque ao Senhor, mas busque louvá-lo porque Ele é justo, os feitos de Deus. E em último lugar, irmãos, para a gente concluir o capítulo 5 de Juízes, o louvor que Deus inspira a Débora a exaltá-lo é um louvor que declara a derrota do inimigo, mas também a realidade do povo de Deus permanecer na luz, andar na luz. O inimigo é derrotado quando nós andamos na luz. É o que diz o último versículo, versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. A vontade de Deus, irmãos, é que os nossos inimigos espirituais estejam sendo derrotados na nossa vida. Satanás e os seus demônios, eles serão lançados no inferno, e o inferno será lançado no lago de fogo. Então nós, enquanto Jesus não volta, nós não teremos esta vitória total sobre o mundo das trevas, mas na nossa vida Satanás precisa ser derrotado. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus, quando nos enviou os discípulos, e nós somos discípulos, Ele falou: vocês vão pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Deus nos chamou para libertar pessoas do inimigo, das mentiras do inimigo, do cativeiro espiritual, das opressões do inimigo.
Mas, irmãos, o texto de Juízes, ele é muito claro nesse cântico, que os inimigos espirituais devem ser vencidos, sobretudo com um posicionamento nosso de andar na luz, de permanecer na luz. Porque o versículo 31 diz: os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta o seu esplendor. Sabe como que nós vencemos literalmente as obras das trevas na nossa vida? Andando na luz, não tendo nada escondido na nossa vida, não tendo nada oculto na nossa vida. Tanto nossos dilemas quanto pecados que cometemos devem ser confessados, devem ser colocados diante do Senhor, diante de alguém que possa orar conosco e concordar e interceder uns pelos outros. Nós devemos andar na luz. Andar na luz é andar na presença de Deus claramente, é não ter vida dupla. Andar na luz é andar em amor, e a luz de Deus vai brilhar em nossas vidas. Quanto mais amamos ao Senhor, mais vamos andar na luz. Quando amamos a Deus, nós não vamos querer nada das trevas em nós, nada oculto em nós. Então, derrotar o inimigo é andar na luz, e a luz de Deus vai refletir através da gente. O texto diz: os que amam o Senhor vão brilhar como o sol. Não a nossa luz, nós vamos refletir a luz de Deus, a luz de Jesus. Que o Senhor possa realmente estar brilhando a luz da santidade dele em nós. A nossa arma espiritual contra as trevas é andar na luz, é se revestir das armas da luz, que tem a ver com a santidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. Está debaixo do sangue de Jesus, cada área da nossa vida. Vamos orar? Pai, nos ensina a permanecer em Ti, nos ensina a discernir os ataques do inimigo e a vencê-lo numa vida de obediência à Tua palavra, numa vida de amor à Tua santidade, e numa vida, ó Deus, que louva ao Senhor, que glorifica o Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez, e por aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Enche o nosso coração de louvor no meio das batalhas espirituais, em nome de Jesus. Amém, Senhor.